Por quê? Muito técnico acha que a fonte de bancada é somente para simular bateria. Como toda ferramenta, até o conhecimento, nós temos uma limitação. O conhecimento tem uma limitação. Quando a gente esbarra, né, não consegue desenvolver e tudo, nos falta o conhecimento. E conhecimento, não quer dizer que é sabedoria. É totalmente diferente. Já expliquei para vocês o que vem a ser conhecimento, o que vem a ser sabedoria, são coisas totalmente diferentes. E toda ferramenta, ela tem a sua limitação. O conhecimento é um, que tem sua limitação, né? Chegamos ali, justamente, comprei um osciloscópio e não consigo avançar, porque eu não entendo as formas de onda, eu não entendo qual curva característica que aquele componente, que aquele circuito vai me dar, eu não sei a frequência de chaveamento, ou seja, está me faltando um monte de coisas ali. O conhecimento me barrou de utilizar outra ferramenta e de aplicar um reparo utilizando, não é? Mas estou aqui falando de osciloscópio, mas eu posso aplicar isso ao multímetro, eu posso aplicar isso ao USB Charge. Sem problema nenhum eu posso fazer isso. Posso aplicar isso a uma estação de ar, né? Posso aplicar isso a um ferro de solda. Eu posso aplicar isso na utilização dos insumos, a escolha errada dos insumos para poder fazer manutenção em placas. A escolha do insumo é fundamental, né? Para quê? Para que você tenha uma longevidade dos reparos. O que é a longevidade? Mais tempo, né? Que esse reparo fique ali, o serviço que você faça dure mais tempo. O mais difícil é você fechar o aparelho, entregar o aparelho para o cliente, depois de um tempo esse aparelho volta com falha. E falha pode ser o quê? Por exemplo, a utilização de um fluxo. Se você escolher um fluxo errado, esse fluxo ele vai perder a propriedade dele. O fluxo ele pode até mesmo oxidar a placa, dependendo do fluxo que você utilize, não é? E não saber limpar e tal, você vai oxidar. O fluxo gera oxidação também na placa, corrosão na placa, não é? Então existe aí o problema de você não saber utilizar os insumos também de maneira correta, né? Então é conhecimento. Para dominar todas essas ferramentas, para dominar isso tudo, a gente vai adquirir conhecimento, né? E conhecimento, é totalmente diferente, pessoal, a teoria da prática. É totalmente diferente a teoria da prática. Na minha faculdade, teoria é uma coisa. Aprender sobre resistores, sobre capacitores e não sei o que é uma complexidade a nível da faculdade, mas para reparo de placas você tem que se ligar na coloração do componente e tal, nas características físicas desse componente, algumas medições básicas, o básico ali. Ah, mas eu preciso saber eletrônica? Não, porque você aprende isso dentro de um curso, aplicado a reparo de placas, mas de maneira enxuta, controlada, sem essa obesidade intelectual que muitos cursos têm por aí. Uma coisa é a eletrônica aplicada a smartphone, outra coisa é a eletrônica aplicada à televisão. É eletrônica? Resistor vai funcionar da mesma maneira e tudo, mas nós temos componentes diferentes lá, Por exemplo, você não tem tabela de cores de resistores no smartphone, porque não tem espaço, como eu falei para vocês. Mas na televisão lá tem, em fontes chaveadas tem, os resistores coloridos, mas é resistor, é resistir a passagem de corrente elétrica, ele só vai fazer essa função. E não precisa, você saber curva característica e não sei o que, impedância, reatância magnética, não precisa disso, indutância de não sei o que, fazer fórmulas, cálculos. Lembre-se, vocês são técnicos reparadores, ou vocês serão técnicos reparadores, vocês não serão projetistas, vocês não serão engenheiros, ou quem quiser ser, lógico, quem quiser estudar, vamos para cima, vamos projetar, que o nosso mundo, o nosso país precisa de profissionais dessa gama aí também para desenvolvimento, não só para manutenção. Mas a manutenção é totalmente diferente. E a gente tem a prática, campo de batalha, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. O dia a dia de bancada é totalmente diferente de um banco de escola, de faculdade, uma escola técnica. Totalmente diferente. Agrega, quem tem aquele conhecimento já iniciante lá de eletrônica, ajuda, Mas isso não se faz você reparar a placa ou não, porque dentro da jornada é ensinado isso, dentro de curso, ele é ensinado essa eletrônica básica para que o cara consiga avançar, Mas para começar tem que ser do começo. Então, o conhecimento aí é a melhor ferramenta que você pode ter em todos os tempos é ela, porque através dela você vai conseguir mexer com o osciloscópio, vai começar a mexer, ou
da funcionalidade para a fonte de bancada. Por quê? Muito técnico acha que a fonte de bancada é somente para simular bateria. Somente ali, vou simular a bateria ali. Então, a fonte de bancada, ela injeta corrente, ela injeta tensão. Então, ela é como se fosse um multímetro também. Não é? Você consegue fazer algumas medições na fonte de bancada. Você acha curto, simula curto. Você acha curto, você injeta tensão numa malha. Você pode fazer muita coisa na fonte assimétrica. Não é? O multímetro não é só medir a tensão da bateria também lá. Não é só medir escala de diodo e condução reversa. Né? O multímetro tem escala de resistência, tem escala de microcorrente, tem diversas outras escalas ali que podem ser trabalhadas ali. E o conhecimento vai fazer você, aliado com a ferramenta, voar. Então, se você tem a teoria enxuta, um método, com a prática, né, se você juntar isso, você vai virar um monstro, ou uma monstra, né, nessa caminhada que é o reparo de placas em smartphones. Né? Foquem que a eletrônica embarcada em um determinado equipamento, ela tem arquitetura, que é a característica dela de um jeito, no celular é outro jeito. Me diz aí, você que já faz, que está aí do outro lado da live aí, que já faz reparo de iPhone, qual o seu nível de eletrônica? Né? Você sabe lá, você já chegou quando você fez o seu primeiro curso, onde o professor te ensinou a trocar um tristar, onde te ensinou a fazer um rebalem de memória, onde te ensinou a fazer um rebalem de saída de Wi-Fi, não é? Você aprendeu eletrônica ali? Dificilmente. Você aprendeu o básico para conhecer os componentes ali e se enveredar nessa jornada. Não é isso? Não é assim que funciona? Então, isso vai de passo em passo.